Olá, bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade, mais uma vez com você aqui, agradecendo ao nosso amigo internauta, à nossa amiga internauta, para acompanhar aqui o nosso trabalho. E hoje não poderia ser diferente. Já estávamos programados uns dias aí que nesta segunda-feira seria o dia de trazer aqui o prefeito eleito. E está aqui já o prefeito eleito José Maria Tapajós, e atendendo aqui o nosso convite, forçando um pouquinho sua agenda aí muito apertada, está aqui para a gente bater um papo aqui com os nossos internautas lá na TV Impacto. Está acompanhado do vice-prefeito, está ali o vice-prefeito eleito, ainda vereador até dia 31 de dezembro, Carlos Martins, e acompanhado aí de alguns assessores aqui. Prefeito, bem-vindo à TV Impacto, agora, nós que já conversamos tantas outras vezes aqui, agora na condição de prefeito eleito. Oswaldo, cumprimento você e todos que estão nos assistindo aqui através da TV Impacto. É uma satisfação voltar aqui e mais ainda na condição de prefeito eleito de Santarém. Isso, sem dúvida nenhuma, não é só alegria. Eu registro que é o sinônimo de mais responsabilidade com o povo de Santarém. Tenho a honra de estar do meu lado, me acompanhando, como bem citou Oswaldo, o nosso vice-prefeito eleito. Estamos aqui para conversar com você nesses minutos que nós vamos estar aqui interagindo com os internautas aqui da TV Impacto. Bem, antes de entrarmos nos assuntos principais aqui, prefeito, como é que foi realmente essa adrenalina final já na apuração de ontem? Oswaldo, um jogo de futebol com 2 partidas, você imagina como fica o técnico, os jogadores e a torcida. Eu diria, resumindo todo o povo que está me assistindo, está nos assistindo, sabe o que estou dizendo. Então, trabalhamos de maneira árdua, mas com muita responsabilidade, levando novamente, por onde nós passamos no primeiro turno, nós voltamos no segundo turno. Evidentemente que não deu para votar em todos os lugares. Nas comunidades do interior, por exemplo, nós não tivemos condições de votar, dado o tempo, mas fomos em algumas delas. E nós levamos para a população, reafirmando a população, o nosso projeto, o nosso plano de governo. Porque o projeto que eu defendi, que eu apresentei, que eu registrei na Justiça Eleitoral, esse projeto foi feito com base na escuta. Eu e o Carlos, nós participamos de reuniões com as entidades dos bairros, com as comunidades. Nós reunimos nas zonas da nossa cidade, para ouvir a pauta, o que aquelas lideranças que defendem o interesse da comunidade, do bairro, o que eles tinham para nos auxiliar, para nos ajudar, para que a gente fizesse realmente um plano de governo com 2 pontos principais, com base nas reais necessidades e também com base nas condições de executar. Não adianta colocar no plano de governo algo fantasioso, um negócio muito bonito, que cria esperança, mas que não dê para realizar. Então nós colocamos no nosso plano de governo o que realmente é necessário e que nós temos condições de fazer. Então, realmente nós acompanhamos o processo, essas 2 apurações, essa última agora, onde mais ela chama a atenção dos candidatos, que ela levou um certo equilíbrio até o final. A outra, do primeiro turno, não. Ela foi, diria assim, a gente avançou e depois aguentou e foi recuando. Nós chegamos um percentual bem pequeno no primeiro turno, para ganhar a eleição. Mas quando foi no apagar das luzes, a gente foi recuperando, mas não a ponto de resolver as eleições no dia 6 de outubro. Teve que haver o segundo turno, mas graças a Deus você que acompanhou a apuração, houve um equilíbrio na apuração dos 2 candidatos, e quando chegou aí do 85 para frente, a gente só foi subindo, até que no final nós chegamos com 7.112 votos, se não me engano, de vantagem, que deu ao Zé e Carlos a eleição, a vitória. Nós vencemos, mas quem ganhou, Oswaldo, foi a população de Santarém. Prefeito José Maria, realmente o gestor, quando se elege, ele tem já, como você falou, um plano aí, mas ele elege algumas prioridades. E durante a própria campanha, nos debates e entrevistas, assim, sempre afirmou que a saúde é sua prioridade. O senhor mantém esse compromisso? Sem dúvida, eu reafirmo aqui, como já reafirmei em outras oportunidades, nos meios de comunicação da nossa cidade, desde ontem, que o nosso compromisso é como um chefe de família, como um pai ou como uma mãe.
todos os filhos é prioridade de um pai e de uma mãe. Porém, geralmente, aquele bebezinho, ou aquele que está saindo da adolescência para a juventude, ou ingressando na universidade, eles merecem dos pais uma atenção mais especial. E esse é o nosso caso. Todas as pastas receberão orçamento e o apoio do prefeito para que elas funcionem dignamente e façam chegar as políticas públicas lá na ponta, lá no bairro e lá na comunidade. Porém, a saúde é a prioridade. Nós elegemos a saúde como prioridade. Por quê? Porque a educação, nós vamos, evidentemente, até porque a educação tem o recurso próprio, a infraestrutura tem muitos projetos, inclusive com recurso, que está acontecendo ainda em Santarém, nesse mandato do prefeito Nery. Mas a saúde precisa de um, eu diria assim, não um choque de gestão, mas precisa de que a gente dê atenção bem mais para a saúde. Então, nós vamos iniciar focando na atenção básica, nas unidades de saúde aí do seu bairro, aí da sua comunidade, e também no atendimento no hospital municipal. Mas, paralelamente a isso, eu tenho o compromisso de, nos primeiros dias do governo nosso, a partir de janeiro, focar na conclusão do materno-infantil, para entregarmos para você, mulher, mãe atual, futuras mamães, que nós, nos primeiros 6 meses de mandato do meu governo, nós vamos entregar o materno-infantil. E também o projeto do novo hospital municipal e das 2 novas UPAs. As 2 novas UPAs, uma bem propagada na região, na Zona Sul, que é a região ali da Grande Área da Nova República, e também na Zona Oeste, que é a região da Grande Área de Santarenzinho, Maracanã, Juá, Salvação e Eixo Forte. Esses projetos nós temos a garantia de recurso do governo do estado e do governo federal, no caso das UPAs. E tem outras obras, eu aproveito aqui para falar. Mercadão 2000, por exemplo, nós vamos reformar e ampliar. Vamos reformar o mercado modelo municipal e construir dois piers, um para ficar instalado ali na escadaria, em frente à catedral, e o outro ali nas proximidades do mercado modelo municipal. E nós vamos, aí, com esses piers, vai garantir a estrutura, segurança para as embarcações e segurança e conforto para os passageiros que lá transitam. E também, João, nós vamos construir uma balsa, você sabe que eu sou do meio, vamos construir uma balsa, motorizá-la, equipá-la para limpar a frente da cidade. Essa balsa limpa, nós somos uma cidade ribeirinha, que fica nas margens do Tapajós e do Amazonas. Quando eles se desentendem momentaneamente, o Amazonas adentra o Tapajós. E com ele vem o pau, vem o capim. Quando eles voltam à paz, que o Amazonas volta para o lugar dele e o Tapajós adentra um pouco no Amazonas, mas o pau e o capim já ficou. E essa balsa vai limpar. Como também nós vamos desassorear a nossa famosa, histórica, que faz parte da história de Santarém, das músicas, a nossa coroa de areia. Nós vamos desassorear no entorno do Mercadão 2000. Hoje, se você passar lá, tem uma lama, está seco. As embarcações estão do outro lado do rio. Nós vamos desassorear, dando oportunidade para a água limpa adentrar aqui entre a coroa de areia e o cais aqui do Mercadão 2000, voltando da vida nova para a coroa de areia, atraindo os banhistas. Você lembra? Joguei bola, né? Quando eu estava na Arapixuna, quando eu morei na Arapixuna, como adolescente, os barcos que vinham de lá, inclusive dos meus familiares, a gente parava na coroa de areia, em pleno verão, e o povo brincando bola lá, até o meu próprio barco lá atrás eu colocava lá. Então, é um projeto, eu diria que nem a Feira da Coab. Parece que isso não dá importância, mas vale muito. Esse projeto de resgatar a coroa de areia, não tenha a menor dúvida, que vai ter um grande marco na nossa gestão. E nós vamos desassorear a entrada do Lago do Mapiri, dando condições para que as lanchas que vão levar os turistas possam demorar mais tempo antes de secar. Não significa dizer aqui que vai ter acesso pelo verão. Não, apenas vai atardar um pouco. Ao invés de lá em setembro fechar de vez, lá em agosto fechar de vez, quem sabe não vai até setembro. Então são medidas de impacto positivo e tantas outras obras, a exemplo de 115 quilômetros de asfalto que nós vamos asfaltar
que nós temos o compromisso também do governador conosco. O governador esteve em casa. Relembrando da nossa conversa que tivemos lá ainda na pré-campanha. E aí nós vamos, por exemplo, mais uma situação, mais um projeto importante para a sociedade. Nós vamos colocar esse asfalto 15 quilômetros na zona rural e 100 quilômetros na zona urbana. Nós vamos priorizar toda a linha de ônibus. Por onde passa o transporte coletivo, nós vamos asfaltar. E também lá onde fica a sua escola, lá onde fica a sua creche, a creche das suas crianças, e lá onde fica a unidade de saúde. Então nós vamos fazer também esse trabalho em conexão com a liderança das comunidades. Repito, nós reunimos lá atrás com as lideranças dos bairros. E eles nós vamos ouvir para fazer tudo de comum acordo, para que todo mundo fique feliz e satisfeito. Prefeito, em relação à formação do secretariado, isso pode passar por uma reforma administrativa, um aumento ou diminuição de secretarias? Oswaldo, naturalmente, hoje, por exemplo, eu estou encaminhando para o prefeito, ainda daqui para um pouco mais tarde, a relação dos nomes que vão participar da comissão de transição. Essa comissão, evidentemente, que vai produzir o relatório. De acordo com o relatório, eu conheço um pouco, porque eu fui vice do prefeito Nélio. Quando eu conheço um pouco, porque eu respeito o prefeito é o Nélio. Então, o Nélio que nomeou os secretários, então nós vamos com o relatório, após o relatório, nós vamos sem dúvida analisar a estrutura administrativa atual para que a gente encaminhe a nova estrutura administrativa para ser votado. Nós vamos analisar e as mudanças que a gente entender que seja necessário, evidente, nós vamos fazer para que esta lei seja votada ainda no governo do Nélio, como também o orçamento. O orçamento já está lá. Então nós vamos ver dentro das rubricas do orçamento, que é 1.849 bilhões, mas isso você sabe, é uma peça orçamentária, não é dinheiro. Desses 1.849 bilhões, tem lá o Fundeb, que é carimbado para a educação, tem lá o do SUS, que é carimbado para a saúde, tem lá a emenda parlamentar ou de convênio, que também já vem carimbado para que é, do Tesouro mesmo, que é a arrecadação feita advindo dos impostos que o Estado arrecada, que a União arrecada, FPM, ICMS, ISS, IPTU e tantos outros. Somam, dentro da previsão de receita, 732 milhões de reais. Desses 732 milhões, 315 já está carimbado. 315 que significa 25% para a educação, 25% para a educação, 15% para a saúde e 5% para a Câmara. 45%. Desses 732 está carimbado. Aí sobra quanto? Sobra 317. Esses 317 é para tudo dentro do Tesouro. Na hora que faltar recurso na saúde, tem que tirar daqui, porque eu falei dos 15%. Mas em 2023, por exemplo, o prefeito Nélio repassou os 15% e repassou umas 13, e alguns percentuais, quase 29%. Então o prefeito tem que saber administrar o orçamento, porque você sabe que oscila a receita. De repente o prefeito, olha, hoje aumentou a FPM, aumentou o ICMS, aumentou a receita, aí cresce o olho. Então dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E no outro mês cai. Aí o prefeito vai ficar como? Então você tem que primeiro trabalhar no equilíbrio fiscal e saber que existe essas oscilações. Por conta disso, ainda tem mais. Esses 732 milhões é com base também na perspectiva de receita. Como falei, orçamento não é dinheiro. É um instrumento legal que o executivo tem para poder gastar o dinheiro que entra. Então ali entra uma previsão de receita para cobrir despesas. Então com base nisso aí, não tenha a menor dúvida que a gente vai pedir o orçamento do prefeito Nélio, essa comissão de transição, para ver se há necessidade ou não, que provavelmente haja, de fazer remanejamento ainda no orçamento de percentual para determinadas secretarias ou coordenadorias. Prefeito, uma coisa o senhor não vai ter dificuldade nenhuma, porque dos 23 vereadores eleitos, 21 são vereadores que pertencem aos partidos que coligaram. Então, esse relacionamento com o Poder Legislativo, o senhor não vai ter problema nenhum, aparentemente.
Eu acredito que, modéstia à parte, pela relação, pelo conhecimento, eu fui vereador, como você sabe, presidi aquela casa, estive prefeito interino, tive uma boa relação com a Câmara Municipal, e os nossos vereadores, reeleitos e eleitos, são pessoas que nós conhecemos. No nosso grupo, dos 21, nenhum vereador ou vereadora são pessoas que a gente não conhece. Eu vou lhe dar um exemplo. A vereadora Ivanira, me permita os demais vereadores para citar o nome dela aqui, ela é lá do Arapiuns. Essa moça trabalhou nas minhas campanhas de vereador e trabalhou também nas campanhas de vereador do meu filho. E ela se lançou candidata e pelo bom trabalho que ela faz na vida particular dela, no comércio dela, ela recebeu o apoio da população e eleita vereadora. Estou dando um exemplo dela. Então, todos os vereadores e vereadoras que foram reeleitos ou eleitos, têm uma boa relação de amizade e também de trabalho com a gente, tanto da gestão do prefeito Nélio, como também a nossa relação política. E do outro lado, da outra chapa, foram eleitos 2 vereadores. E todos 2 eu conheço. Tenho uma relação de amizade com os 2. O pecuarista André Razer, como também o empresário industrial Malaquias. E você foi vereador. Você sabe, o objetivo do vereador não é diferente do executivo. É fazer o que puder fazer, o máximo que puder fazer, que venha beneficiar a comunidade. Evidentemente que o vereador tem a prerrogativa de discutir as matérias. E isso faz bem para a matéria. Porque o vereador tem ideias, boas ideias, ele faz as suas emendas e, de repente, pode se salutar esta alteração e quem ganha com isso é a sociedade, com um projeto de lei mais completo para atender os interesses da comunidade. Tá certo, prefeito. Antes de terminar, essa formação do secretariado, ela vai ser uma escolha técnica, uma escolha política ou mais ou menos, de um lado para o outro? Oswaldo, nós temos 2 mãos. E as 2 mãos, ela tem o papel de fazer o que o cérebro manda. Então, nós temos o técnico e temos o político. Um não anda sem o outro. Então, nós vamos colocar no nosso governo pessoas comprometidas com o município, comprometidas com a gestão. Porque, estando comprometido com a gestão, quem ganha com isso é a população. Portanto, também eu não tenho nenhuma dúvida que os secretários e coordenadores, chefes de seção, coordenadoria, a serem escolhidos, nomeados, vão somar para trabalhar em favor. Até porque eu tenho dito e disse isso na campanha. O povo, os políticos, os partidos conhecem a minha história. Conhecem como eu sou, como eu trabalho. Então, quando eu estive prefeito e na Câmara Municipal, eu não tive problema com meus amigos que eu comandava politicamente falando. Então, eu não vou ter problema com os secretários que nós vamos nomear, porque todos eles vão assumir um compromisso. E eu costumo dizer, quem é eleito é o prefeito. É o prefeito que nomeia. A responsabilidade do nomeado é quem nomeou, o prefeito. Mas o nomeado, ele está certo de que só está nomeado porque alguém foi eleito e o nomeou. Então existe aí responsabilidade e compromisso dos 2 lados. Eu não teria nenhum problema com relação a essa parte. Tá certo. E agora, para terminar, converse aí com os eleitores. Meus prezados amigos, prezados eleitores de Santarém, eu quero registrar aqui e agradecer. E não vou me cansar de agradecer. Primeiramente a Deus e a você, que saiu de casa no último domingo, como saiu no primeiro turno, para votar, para eleger o próximo prefeito de Santarém. E como eu sempre disse, o futuro de Santarém, naquele momento, eu dizia, está nas suas mãos. Você que ia decidir os destinos da cidade. E tinha 2 projetos. Entrou para disputa 5 projetos. Dos 5, 2 foram classificados para a final. E da final, nós vencemos a final. Mas quem ganhou foi você, Santarém. Por quê? Você acreditou no projeto que nós apresentamos. Um projeto consistente, um projeto com base no meu conhecimento, modéstia à parte, com Santarém, da zona urbana à zona rural. Os rios, eu conheço este município nos 4 cantos da cidade. E repito, fizemos um plano de governo com base em escuta, um plano real. E, através das parcerias que nós temos segurança absoluta, que é com os nossos deputados estaduais, com os nossos deputados federais, com os 3 senadores inédito
3 senadores, independentemente de ideologia partidária, apoiaram o nosso governo. E dos 2 ministros do Pará, Celso Sabino, e do nosso ministro Jader Filho, e o nosso governador Helder. Então nós temos uma parceria, tudo que um governo precisa para poder fazer, tirar do papel, implementar as políticas públicas e as obras estruturantes que o município precisa. Eu falei um certo dia com uma liderança política e ele me disse: Zé, o teu projeto soa bem, porque tu colocaste com base no crédito que tu tem diante das autoridades políticas, porque eu vou precisar do governador, do governo federal e dos nossos parlamentares. Por isso, o cidadão linkou o Zé com o Carlos, o projeto do Zé e também as parcerias que o Zé tem para executar esses projetos que estão no plano de governo. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter condições de executar para você esses projetos que eu citei aqui, e você também acompanhou pelas redes sociais, acompanhou pelo rádio, pelo programa de televisão. E para fechar, Oswaldo, eu quero mais uma vez, como disse, eu não vou me cansar de agradecer. Você, eleitor de Santarém, e você, meus conterrâneos, amigos, amigas, do Arapiuns, do Tapajós, do Lago Grande, do Arapixuna, da Várzea, que tem 3 regiões, Urucurituba, Tapará e Aritapera, e da região do Ituqui, do Planalto, que compreende do Chapadão a Santarém e Curuaúna, adentrando a região do Ituqui, do Planalto, que compreende as comunidades do entorno da BR-63, e também do Eixo Forte ao Terra do Chão. A todos vocês, fica aqui o meu registro de... Eu não tenho muito adjetivo, eu queria encontrar um adjetivo aqui dentro do coração, mas o agradecimento meu é muito especial a todos vocês, da cidade e do interior. E eu vou fazer um governo com Carlos presente na cidade e presente no interior. E dizer também, a partir de hoje, mas em especial, a partir do dia 1º de janeiro, Santarém é uma só. Nós fomos eleitos para ser prefeito de Santarém e vice-prefeito de Santarém. Por conta disso, nós vamos governar para todos, independentemente de quem você votou. Esse é o meu compromisso, e não é só compromisso, é obrigação, é o dever. Constitucionalmente, eu vou estar sendo empossado prefeito de Santarém, de todos os munícipes. Então, eu tenho muitos amigos e amigas que votaram no projeto. Porque eu até digo, Oswaldo, e você que está me assistindo, nós temos o direito de escolher o time para torcer. Até na própria família. A esposa e o esposo torcem para time diferente. Os filhos, muitas das vezes, torcem para time diferente. E até para casar, eu escolhi a mulher que eu quis. Você escolheu a moça que você quis. E também as moças aceitaram o noivo que elas quiseram. Por conta disso, eu respeito a democracia. E eu respeito aqui quem votou no outro projeto, e é por isso que eu entendo que eles merecem ser respeitados por nós e merecem ser atendidos tanto quanto. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Encerro aqui, agradecendo mais uma vez, que eu não vou me cansar, a todos vocês. Que Deus nos abençoe, para que daqui até dezembro nós possamos construir a melhor reforma que possa acontecer para o melhor governo que a gente possa fazer a partir do ano que vem, e comprometido com os reais interesses da população santarense. Grande abraço e que Deus nos abençoe. Ok, muito obrigado. Então, conversamos aqui com o prefeito eleito de Santarém, acompanhado do vice, Maria Tapajós e Carlos Martins. Muito obrigado aí pela entrevista. A TV Impacto, é claro, com toda a sua equipe, torce pelo sucesso do seu governo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Vocês já sabem, nós fazemos TV pensando em você.